Pode ir? Boa tarde, professores, alunos e convidados. Retomamos agora as atividades do primeiro Simpósio Internacional de Literacia Midiática. O simpósio é uma organização do grupo de pesquisa Redes, Ambientes Imersivos e Linguagens, que está integrado à linha de pesquisa Redes, Estética e Linguagens, do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O evento tem o objetivo de fomentar a discussão sobre a literacia midiática e ainda incentivar as atividades da rede de pesquisa Alfamed, que agrega pesquisadores da área da alfabetização midiática em países da América do Sul e Europa. Ressaltamos que essas atividades estão integradas no projeto de pesquisa Observatório da Qualidade no Audiovisual, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Agradecemos o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Comunicação, do PET-FACOM, da Acesso Comunicação Júnior, da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e da comissão organizadora do evento. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o termo literacia midiática foi na aula de Teoria da Comunicação 2 com a professora Gabriela. E foi bastante interessante poder conhecer o termo e poder estudar também sobre o que é a literacia midiática e as consequências dela na nossa sociedade. Bacana trazer um tema tão atual para discutir aqui em Juiz de Fora. A primeira palestra está excelente, esse pesquisador ele é muito experiente com esse tipo de desenvolvimento, tem vários projetos interessantes na Europa e que podem fortalecer muito os grupos de pesquisa que têm interesse nesses temas aqui na universidade. Tem uma proporção gigantesca aqui para o nosso setor da FACOM, por ser um simpósio internacional, mas também envolve todos os setores aqui da universidade, o PET, Acesso, misturando todos os setores e mostrando que talvez a FACOM tenha um potencial muito grande ainda que está sendo descoberto quando a gente trabalha em equipe e mostra talvez que um bom trabalho é feito com todos os setores aqui da nossa área de comunicação. A minha expectativa é maravilhosa, de fazer trocas com outros professores, de assistir palestras e participar de minicursos, como, por exemplo, amanhã do professor Ferrez, que é uma referência na nossa área, e também de poder apresentar a minha pesquisa nas jornadas do PPG, que também é uma parte importante, né, de você manifestar suas opiniões e também de mostrar à sociedade o que você tem feito. Para darmos continuidade à programação, convidamos as professoras Vânia Quintão, da UNB, Gabriela Borges, da UFJF, e Marta Prata Linhares, da UFTM, para a mesa A Literacia Midiática da Normação Universitária, e o professor da UFJF, Francisco Pimenta, para a mediação. Vânia Quintão é graduada em licenciatura em Matemática pela UFMG, possui mestrado em Tecnologia Educacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Educação pela USP e pós-doutorado em Comunicação pela Universidade de Sevilha. Atualmente é professora associada à Universidade de Brasília. Gabriela Borges é graduada em Publicidade e Propaganda na UFMG, com doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Algarve, Portugal. É professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e atua no corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Marta Prata Linhares é mestre e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com doutorado sanduíche na Universidade de Queen's, em Kingston, no Canadá. Coordena a pesquisa A Cultura Digital e a Aprendizagem e a Inovação. Contribuições para o desenvolvimento profissional do professor de ensino superior e atualmente é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Francisco Pimenta possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora,
mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Atualmente é professor associado 4 e tutor do Grupo PET-CESU, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também atua no programa de pós-graduação em Comunicação na área de Semiótica e Epistemologia da Comunicação. Com a palavra, a professora doutora Marta Prata Linhares. Boa tarde. Dando início, então, às atividades, nós teremos essa mesa, e o importante é que vocês saibam que essa mesa agora, a intenção é que as 3 participantes, elas apresentem os seus trabalhos no intuito de começar exatamente essa articulação que a rede pretende estabelecer entre os pesquisadores aqui do Brasil. Então, a Marta, que trabalha com formação de professores, a Gabriela vai tratar de temas relacionados à teoria da comunicação, e a Vânia, que trabalha com a produção de vídeos em TVs públicas. Então, são essas professoras, elas estão envolvidas com o projeto, mas elas ainda não têm trabalhos em comum. Então, essa atividade é uma espécie de um laboratório mesmo, inicial, no sentido de começar a promover essas aproximações que vão se desenvolver com o desenvolvimento da rede. Então, é isso. São 3 olhares diferentes sobre a questão da literacia mediática. Ok. Alô? Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Quero começar agradecendo, né, o convite. Um prazer muito grande estar aqui, apesar de eu ser mineira, né, e não estar tão longe. É a minha primeira vez em Juiz de Fora. Então, fiquei muito feliz com o convite e com a presença de todos. Eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre a formação de professores nesse contexto. Tá? E o propósito dessa minha apresentação é socializar com vocês alguns desafios e experiências que estamos vivendo na área da educação com relação à formação de professores e ao desenvolvimento profissional docente. Porque o que tem acontecido, né, a palestra agora de manhã, vocês viram que a realidade mudou muito, mas se nós nos voltarmos para as escolas e até mesmo para as universidades, a realidade não mudou tanto. Então, o trabalho com os professores, com a formação de professores, é um desafio muito grande para nós. A apresentação, ela tem 2 momentos. O primeiro momento, eu vou estar mostrando muito rapidamente, né, dando um panorama bem geral da questão da formação de professores e os desafios. E o segundo momento, eu vou estar passando alguns projetos nossos que nós estamos fazendo lá na universidade, também bem rapidinho, né, a gente não tem tanto tempo. Até vou ligar aqui um tempinho aqui para eu não me perder na fala. Então, uma coisa que eu acho que é importante, né, e para começar essa conversa aqui com vocês, é que eu acho que é muito importante contar um pouco de onde falo, pois, conforme diz Antônio Novoa, toda palestra
é autobiográfica. Eu sou docente do programa de pós-graduação, conforme já foi dito, no Triângulo Mineiro, né, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e é uma universidade novinha, né, ela é mais ou menos bebê, ela foi criada, ela era uma faculdade de medicina, e foi criada dentro desse projeto grande que foi o Reúne. Nós temos 9 anos enquanto universidade, enquanto faculdade já são 60 anos. O programa nosso de mestrado em educação, ele é um bebê também, começou o ano passado, estamos na 2ª turma, e ele apareceu, né, em função das licenciaturas. Temos 7 licenciaturas em diferentes áreas, e são os professores dessas licenciaturas que fazem o nosso programa. Não temos curso de pedagogia, então a gente tem um público bem diversificado. No Brasil, nós temos uma boa ciência, né? E, no entanto, a crítica que recebemos na educação é que essa ciência não está resultando em benefícios econômicos e sociais na proporção esperada. Isso gera uma pressão muito grande na escola, porque tem-se o professor como um herói, né? Vocês vão ver, a mídia mostra muito isso, se a gente entrar no site do MEC, tem algumas entrevistas, filmes com os professores, eles são tidos como heróis. E há uma pressão grande que esse professor, ele pode estar transformando a realidade. Porém, na mesma proporção que há essa expectativa, nós percebemos que cada vez mais há uma falta de interesse pela carreira docente, de maneira geral. A falta de interesse pelo magistério é percebida em pesquisas recentes, como os dados do Ministério da Educação, que mostram que houve uma queda, por exemplo, de 16% de interesse de 2010 a 2012. Isso é bastante, é um número muito grande. E essa queda nos preocupa muito, porque uma das características da sociedade que nós estamos vivendo é essa questão de estar aprendendo sempre, né? De lidar com as informações, para que elas gerem conhecimento, e o professor tem um papel muito importante nisso. Só que se a gente não tem professor, como é que nós vamos fazer isso, né? Bem, há também um desafio grande, que eu tentei resumir aí nesse slide, é que a educação é muito ligada, né, ao mercado de trabalho. E isso não tem que ser, a educação não se resume a isso, ao mercado de trabalho. Claro que uma economia forte, ela vai gerar benefícios para a educação, mas a gente não pode olhar a educação, olhar o currículo, pensando simplesmente no mercado de trabalho. É uma coisa muito mais além que isso, né? Então, ainda que a educação não possa se reduzir ao discurso do mercado de trabalho, e nem ao discurso da democratização pela expansão quantitativa da escolarização, tão somente para impulsionar o desenvolvimento econômico, é indiscutível que a educação é essencial para o desenvolvimento da economia, e que a economia também é fundamental para uma construção de uma sociedade mais forte e evoluída. Mas aí tem um desafio muito grande para nós, né? Quem está ligado à área da educação, quem trabalha com a formação de professores, é que essa educação seja pautada por valores do bem viver público, solidário, ético, para um desenvolvimento mais igualitário da sociedade. Então, eu considero isso como um dos primeiros desafios nossos. Uma outra coisa que anda acontecendo é que no nosso país, né, não sei se vocês sabem, mas apenas 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos vão para a faculdade. Quer dizer, é muito pouco, né? 1/4 somente. E isso reflete na necessidade, né? Primeiro pensava-se, bem, temos que aumentar o número de universidades para poder estar trazendo esses jovens para a universidade. Bem, de certa forma, nós
conseguimos fazer isso, né? Aumentamos, ampliamos o acesso à universidade. Vou mostrar aqui, até fico hoje na hora do almoço, nós estávamos falando, né, no projeto RUNE, que ampliou esse acesso. Olha só como é uma coisa realmente gigantesca, né? É um projeto controverso, né? Ambicioso, e foi lançado pelo governo federal em 2003. O número de cidades atendidas por universidades públicas, ou seja, gratuitas, cresceu 85%. É uma coisa bem grande, né? 14 novas universidades foram fundadas. De 2006 a 2010, o número de alunos aumentou 63%, o que significa 77 mil novos alunos nas universidades. Como consequência, quase a metade dos 53 universidades federais que aderiram ao REUNE propunham algum tipo de inovação, ou pelo menos diziam que propunham, para atrair novos alunos, muitas vezes excluídos até então da universidade, porque a intenção o que era? Os alunos que trabalhavam, né? E as universidades, às vezes, à noite tinham salas que não estavam ocupadas, e outras também ganharam recursos financeiros para construir, então que se ocupasse as universidades e que também se construísse currículos interessantes e que chamassem esses alunos para as universidades. Então, os currículos dentro do edital, né, da proposta do REUNE, solicitava-se que os currículos fossem inovadores, que houvesse flexibilidade de tempo nos currículos, que fossem interdisciplinares. E a questão da inovação, ela muitas vezes, as pessoas acham que para ser inovador, basta você ter a tecnologia, né, uma tecnologia digital, bons laboratórios, você é inovador. Mas não é bem assim, né? Vocês sabem que a tecnologia pode ser inovadora, mas o que vai fazer, de fato, uma escola inovadora, um processo inovador, é a forma como nós vamos usar essas tecnologias que estão disponíveis. Então, agora falando dos professores da universidade, vive-se um momento de uma complexidade muito grande para esses professores universitários. Vejam bem, a universidade ela tem professores engenheiros, tem professores na área de direito, tem professores de serviço social, né, e várias áreas, mas não necessariamente um professor que ele é bom na profissão, né, um bom engenheiro, digamos assim, ele vai ser um bom professor, né? Isso nem sempre acontece. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, se a gente pegar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz que a formação do professor universitário se dá no mestrado e no doutorado. Mas o que acontece nos nossos mestrados, nos nossos doutorados? Nós formamos os pesquisadores. Não formamos necessariamente os bons professores. Claro que o professor, ele está sempre aliado à pesquisa, né? Mas, às vezes, você tem um bom pesquisador que não é um bom professor, tá? Então, eu chamo a atenção para isso também. E essa questão do que é o aprender hoje, né? Não é mais aquele sentido de memorização. Então, isso tudo chegou na universidade, dentro dessa nova realidade, e uma outra realidade, que é a questão dessa cultura digital, né, e esse descompasso entre os professores que não são nativos digitais, que têm dificuldades, e os alunos que têm essa facilidade toda, que já nasceram nesse mundo. Então, isso aí é uma dificuldade e é também um grande desafio atualmente para as universidades, como lidar com essas duas perspectivas, né? Uma coisa também que é importante, que destaco aqui, é que as tecnologias digitais, a forma como a gente as usa, elas não são neutras, né? Vai depender da forma dos processos, como é que elas entram aí, porque neutras a gente sabe que elas não são, elas têm potencial para mudança de comportamentos, criação de poder, desigualdades e também de oportunidades. O Bowers já dizia isso.
Bem, esse slide eu gosto muito, eu sempre que posso, eu levo ele para as apresentações. Eu não vou dizer da onde, mas esse muro pichado, ele estava no muro de uma universidade, né? E não foi um slide tirado da internet, foi meu pai que achou interessante. Ele tinha 86 anos. Ele passou na frente de uma universidade muito famosa e viu isso escrito e ele achou interessante. E aí nós iniciamos um diálogo, né? Que não é esse mofo, do cheiro de mofo, não é porque seja um professor idoso ou novo, mas sim é a questão da universidade não mudar, né? Dela estar arraigada. Então, eu acho muito interessante estar trazendo esse slide, porque eu acho que ele retrata bem uma realidade, toda essa complexidade nossa. Por último, né, eu chamo também a atenção de vocês que, em face desse panorama do que nós escutamos de manhã e conversamos, né, que foi perguntado até a respeito da questão da formação de professores, né, o professor ainda falou a importância que é o professor, porque ele está na sala de aula, né, e se a gente pensar na universidade, a gente tem os professores que formam os professores. Então, é muito sério também, porque os futuros professores que vão para as escolas, eles saem da universidade, né? Então, assim, eu queria trazer esse panorama, até da onde eu venho, né? Conforme eu falei, eu vim da formação de professores, então acho importante também, porque eu vejo que aqui tem muita gente da comunicação, então, para conhecer um pouquinho mais esse panorama brasileiro, como é que nós estamos, né, de maneira muito ampla e geral, com relação a essa problemática e esses desafios nossos com relação aos professores. Bem, agora eu vou contar um pouquinho para vocês, rapidamente também, os projetos que nós estamos desenvolvendo, né, lá na nossa unidade, o que a gente vem fazendo. Há um tempo atrás, nós desenvolvemos um projeto que ele fazia parte de um curso de especialização em docência universitária, né? Então, tínhamos professores de todas as áreas da universidade, eles eram professores da universidade, então tinha engenheiro, novamente, tinha médico, tinha professor de licenciatura, tinha professor de curso de comunicação, então eram vários professores que queriam ser melhor professores. Então, eles entraram nesse curso, que era de docência universitária. E a primeira vontade, né, o primeiro objetivo do curso é que nós pretendíamos, eu fazia parte, na época, da organização do curso, e depois foi desenvolvido uma pesquisa também ao longo de 5 anos desse curso, com 5 turmas diferentes. E percebia-se que o professor ele ficava só no quadro e no giz, ele não usava outras linguagens. E foi aí que teve-se a ideia de desenhar um currículo onde a arte, ela perpassasse o currículo, ela tinha um fator muito importante, justamente para ver se conseguia estimular esses professores a usarem outras linguagens. Aqui não entrou tanto a questão da mídia ou das tecnologias, foi mesmo mais a arte. Os professores foram para a Fundação Cultural, foram para o museu, trouxemos também um artista para a sala de aula, tinha oficinas com os professores de criatividade e expressão, e foi muito interessante o resultado desse curso. De fato, houve uma transformação na prática dos professores, eles passaram a usar outras linguagens, gostaram, né, uma coisa que é muito importante. E uma outra questão, né, que fala-se que os professores, às vezes, não socializam tanto as experiências, que não tem esses espaços, guardam muito para si. E esse curso, a arte, ela proporcionou um espaço de socialização, de diversidade de olhares, de opinião. E, de certa forma, esse curso, ele deu ideias, né, e os resultados dele, para a gente fazer outros cursos, agora mais ligados à questão das tecnologias digitais, de informação e comunicação, já usando a mídia nos cursos. Então, por isso que eu trouxe esse, que eu acho importante estar colocando
a essência. Né? Aqui é só uma palavra, eu sei que vão falar da arte amanhã, né? Vai ter uma mesa só falando da questão da arte. Então, ela mostrou o curso também, né, que a arte é um elemento que favoreceu a transformação de sentidos e significados que os professores deram ao que eles sabiam, né? E fizeram com que eles pensassem um pouco mais criticamente em relação à prática deles, o que provocou uma mudança. Bem, um curso que foi interessante também, que nós fizemos, né, é criação de animações, stop motion. Lá a universidade é pública, então muitas vezes a gente vai com as demandas editais que aparecem, porque aí nos trazem recursos para que a gente possa fazer outras coisas. E esse aí, apareceu um edital para atuar com o professor da escola pública, mas na região do Brasil. E com alguns cursos que nós tínhamos na universidade, que a gente ensinava a produzir animação, e era muito bem aceito, nós levamos essa questão da produção de animação para vários professores, e uma coisa, por que eu trouxe isso? Porque eu achei uma coisa muito interessante, é que ele exigia pouco recurso. Às vezes você vai num lugar, por exemplo, no interior de Alagoas, que foi o que aconteceu, onde não tem recurso, não tem acesso à internet, o recurso que às vezes você tem é o celular, que os professores têm, né? E com o celular já dá para fazer, né? Então, tirava-se as fotos com celulares, aí produzia as animações com celulares, e nós tivemos uma resposta muito boa com esse curso. Eu não pus o link aqui, mas depois eu posso colocar, a gente tem um blog com várias animações produzidas. O resultado foi, assim, o prazer e a gratificação de produzir uma animação e a vontade de querer aprender mais. Em termos de técnica e estética, tem a melhorar. E outra coisa também, deu para trabalhar muito a questão do estereótipo com a animação. Então, eu vou depois colocar o link aqui, para vocês poderem ver o que foi feito. Um outro também que já está concluído, né? É o curso de Media Literacy no ensino médio, desenvolvimento de competências de acesso, avaliação e produção de conteúdo digital com alunos e professores. Esse veio, não sei se vocês ouviram falar, num edital também, Novos Talentos, que a CAPES lançou. O que ela queria? Que trouxesse os alunos do ensino fundamental para as universidades, os alunos e os professores. Então, nesse curso, era um curso que a gente fazia com os alunos e que teve uma pesquisa também, que subsidiou o curso, né? A pesquisa aí a gente fez em paralelo, e os meninos aprendiam a fazer filmes, técnicas de fotografia, podcasts, e depois eles foram convidados a ensinar os professores que tinham muitas dificuldades. O que nós vimos nesse curso? Os meninos, eles têm facilidade, eles filmam, eles tiram foto, mas na hora de usar aquilo de uma maneira mais crítica, eles têm dificuldade. E os professores já têm uma dificuldade incrível com manusear, com a técnica, e isso também é uma coisa que a gente tem que ver como que ultrapassa, porque a técnica ela é importante também, né? E esse aí a gente esbarra, às vezes, na falta de paciência para poder avançar aquele estágio. Esse curso também, ele mostrou a dificuldade dos alunos com a escrita, fazer um roteiro escrito, eles não querem, né? Então, essa dificuldade até com a língua escrita. E também foi uma forma da gente estar trabalhando a língua escrita através dos conteúdos digitais. Tem esse site, a gente produziu um site aqui, olha, vou mostrar para vocês, um espaço, ó. Então, está aqui, ó, quem quiser depois pode dar uma olhadinha. A proposta inicial da Redeci, né, que a gente chamou,
o que que era? Era de estar fazendo um mapa de Uberaba com os serviços públicos. Então, tinha todo assim, um aluno, ele ia na biblioteca, aí ele entrevistava a bibliotecária, então ele produzia um filme, ele produzia um podcast, ele tirava fotos, e aí ele colocava no mapa, que seria para conversar, né, o site com o Google. Então, no mapa, ele teria ali o espaçozinho de colocar. Esse ainda não chegou ao fim, essa parte, a gente produziu os conteúdos, mas o mapinha ainda está sendo criado. E também havia a proposta, né, era de qualquer um, depois do projeto acabado, qualquer aluno poderia entrar e poderia estar agregando coisas àquele mapa de Uberaba, com outros serviços públicos. Agora eu saí daqui. Ah, tá aqui. Uhum. Tá. Esse aqui nós estamos no meio do processo, né, desse curso, que é o Mídia Educação para a Sustentabilidade, usando ferramentas Web 2 para produzir conteúdo engajado no biobairro. É um projeto em andamento com os alunos. Primeiro, a gente sempre tem esse movimento, às vezes primeiro a gente faz com o aluno e depois faz com o professor. Esse é com alunos do ensino médio e ele é feito em etapas. Então, a primeira etapa, nós focalizamos os problemas do bairro, da escola, né? Eram convidados alunos que quisessem trabalhar conosco, nada obrigatório, num outro horário. Então, os alunos eram convidados para trazer os problemas que eles vivenciavam no bairro deles para a tona, né? Trazer à tona os problemas. Aí, na segunda parte, nós pegávamos esses problemas e os transformávamos em narrativas audiovisuais, usando metodologias de mídia educação. Com os tablets, né? Aí os meninos iam para a universidade e lá eles produzem, né, os filmes, os áudios, e eles gostam muito dessa parte. E na terceira etapa, seria para usar os aplicativos web para produzir narrativas em foto, áudio, vídeo e histórias em quadrinhos. Eu tenho aqui um filminho aqui que mostra um pouco para vocês. Quer ver? Vai. É aquele que a gente deixou carregando. Não sei por que agora não quer. Que você carregou, foi até. Não está nem linkando, não está aparecendo o link. Lembra que era. Você deixou aí ele aberto. Que aí vocês vão ver, né, um pedacinho das oficinas, eu acho que ilustra bem. Não? Não, era o link que estava. Abre de novo, vamos ver. Vê se aparece o link. Não? Então, abre ele. Aqui. Ó, tá entrando agora. Mídia Educação para a Sustentabilidade é um projeto de extensão realizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em parceria com a The Open University inglesa. A iniciativa conta com o apoio do programa Novos Talentos da CAPES e também do Banco Santander. O objetivo do projeto é encorajar jovens estudantes do ensino médio a identificar problemas e desafios de suas comunidades, pensar em possíveis soluções e compartilhar essas soluções usando narrativas audiovisuais. A metodologia incorpora contribuições do projeto COBRA, sigla em inglês para Melhores Práticas da Comunidade para a Gestão Adaptativa de Recursos Sustentáveis, em execução na Amazônia por pesquisadores europeus e sul-americanos em parceria com comunidades indígenas.
A proposta é fazer uma adaptação para ambientes urbanos. Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, desenvolvemos as atividades em 3 etapas. Inicialmente, os estudantes observam fotos e assistem vídeos que apresentam pequenas soluções criadas por comunidades indígenas e depois são estimulados a usar raciocínio semelhante para identificar desafios e soluções para ambientes urbanos. Esse conhecimento é trazido à tona através da técnica da Rich Picture, um grande desenho coletivo no qual as ideias do grupo vão sendo livremente registradas. As ideias são depois apresentadas e comentadas em detalhe quando todos os participantes fazem perguntas e sugestões à proposta de cada grupo. Na segunda etapa, os desafios devem ser transformados em narrativas audiovisuais. Nesta fase, os participantes recebem instrução pontual sobre linguagem audiovisual, observando fotografias, assistindo pequenos filmes e, numa exposição dialogada, acompanhada de exercícios impressos, adquirem conhecimento sobre planos, ângulos, estruturas narrativas, paisagens sonoras, linguagem radiofônica e representação. A segunda etapa é concluída com exercícios de livre captação de imagens usando tablets com aplicativos específicos para produção e edição de foto, áudio e vídeo. Na última etapa, as equipes produzem vídeos e foto-histórias, reciclando o material produzido nas atividades anteriores e também gerando conteúdo novo. O objetivo é apresentar a história do desafio escolhido pelo grupo em linguagem atraente e compreensível pelo público. Nesta fase, fazemos Mas deu pra vocês, já estava no finzinho mesmo, né? Então, o que é o próximo passo? Nós vamos pegar essa mesma metodologia e vamos trazer para os professores universitários. Então, a gente quer ver se a gente faz pensando nos processos de ensino-aprendizagem dentro da escola, nas dificuldades. Então, mais ou menos isso só que para os professores, tá? Bem, acho que eu já passei aqui do tempo, e esse também é um outro que a gente vai implantar, que são tarefas criativas para o ensino de graduação usando aplicativos web, né? Então, a gente sempre tenta trazer a questão da expressão, da criatividade, ligada a esses conteúdos digitais. Acho que é isso. Depois, se alguém tiver mais uma pergunta, a gente pode conversar nos intervalos. Muito obrigada, gente. Com a palavra, a professora doutora Gabriela Borges. Bem, boa tarde a todos. A minha proposta aqui, essa tarde, é fazer uma reflexão, porque qual é a percepção que eu tenho, né, desse campo da literacia midiática? Eu já trabalho nessa área desde 2005, quando eu fui para Portugal, e um professor que me recebeu lá em Portugal, que foi supervisor do meu pós-doutoramento, ele é um especialista nessa área da literacia midiática, e desde essa época é uma questão assim que a gente conversava muito e que me interessa, né, nesse campo, é que a gente percebe que muitos dos trabalhos que são feitos vêm do campo da educação, muito mais do que do campo da comunicação. Parece que há um interesse muito maior dos estudiosos, dos professores da educação, do que dos professores e dos estudiosos da comunicação nesse tema.
Então, uma preocupação que eu tenho é tentar pensar, então, a partir do meu lugar, né, de alguém que sempre esteve no campo da comunicação, como é que um assunto que é tão importante, um conceito que é tão relevante nessa sociedade que a gente vive, como é que a gente pode trazer isso e tentar pensar dentro da comunicação? Então, a minha fala vai ter, na verdade, 2 momentos. Um primeiro momento que eu vou fazer, então, essa relação entre a teoria da comunicação e a literacia midiática, e um segundo momento que eu vou contar um pouquinho sobre um projeto que a gente começou a desenvolver e que eu tenho alguns alunos que já vêm trabalhando comigo já há quase um ano, se eu não me engano, há um ano, que é o projeto do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Então, para estar pensando, quer dizer, as teorias da comunicação, elas são muito vastas, né? O campo da comunicação, e eu sempre falo isso para os alunos nas primeiras aulas de teoria, que a gente pode estudar o campo da comunicação a partir de diferentes pontos de vista, né? Então, essa espécie de panorama, que eu vou passar muito rapidamente aqui para vocês, vai estar pensando a teoria da comunicação a partir da relação entre o sujeito e os meios de comunicação de massa. Quer dizer, a gente vê ao longo do século XX, né, e do desenvolvimento da teoria da comunicação, uma preocupação de vários autores com essa relação, ou seja, entender como é que as pessoas, na verdade, lidam com as mensagens dos meios de comunicação de massa. Então, se a gente vai lá no começo, né, das teorias da comunicação, a gente pensa que o enfoque era no estudo dos efeitos, ou seja, qual é o efeito que as mensagens midiáticas causam, tem, né, nas pessoas que assistem ou leem ou entram em contato com essas mensagens, e aí a gente vai ver que num primeiro momento a gente tinha a teoria, e o que é interessante a gente pensar, só um parênteses aqui, é como que isso vai, de certa forma, progredindo, ou como é que vai mudando esse olhar, né, dos estudiosos sobre essa relação entre o sujeito e os meios de comunicação de massa. Então, a gente tem um primeiro momento da teoria hipodêmica, né, que é como se a informação fosse introjetada nas pessoas. A gente tem um segundo momento, que é uma tentativa de entender como é que a persuasão acontece através das mensagens, quer dizer, como é que as pessoas se comportam a partir da leitura, né, a partir do contato com essas mensagens midiáticas. Quer dizer, num primeiro momento pensava-se nos efeitos. Num segundo momento, pensava, aí com todo o estudo, né, que a Escola de Frankfurt fez, a gente já pensava, então, qual é a ação que os meios de comunicação de massa têm nas pessoas, no sentido em que elas se tornam alienadas a partir das mensagens que elas recebem, principalmente da televisão, né? Muitos dos estudos que foram desenvolvidos pela Escola de Frankfurt pensa a televisão, né? Que era um meio que estava ali nascendo em ebulição, digamos assim, nos anos 50, anos 60. E aqui tem um ponto nessa discussão da Escola de Frankfurt, que eu acho que é um dos pontos que eu vou usar e eu vou contrapor na criação desse Observatório da Qualidade no Audiovisual, que é o seguinte, que para os teóricos, né, de Frankfurt, ao entender a massificação dos meios de comunicação de massa e a alienação que eles provocam, eles chamam a atenção também para a banalização das mensagens e para a baixa qualidade desses conteúdos midiáticos, né, que não aprofundam em nenhum tema, que apenas mimetizam práticas e se repetem, mas de uma forma assim, muito superficial, né? Então, esse é um ponto que mais na frente eu vou retomar, que eu acho que ele é interessante. E avançando aí nesses estudos, a gente encontra, por exemplo, a importância de um pioneiro como o McLuhan, que vai pensar, então,
qual é a ação que os meios de comunicação de massa têm nos indivíduos, no sentido de moldar percepções, no sentido de funcionarem como próteses, né, do ser humano. Quer dizer, aí a gente já vê um outro olhar nessa relação, né, sujeito e meios de comunicação de massa. Depois, avançando mais um pouquinho, a gente vê a corrente dos usos e gratificações, né, que começa a pensar não mais o que os meios fazem com as pessoas, mas o que as pessoas fazem com os meios. Isso acho que é bastante interessante, porque o foco também começa a sair um pouco, né, dos meios de comunicação e se centrar mais no sujeito, né? E aí a gente vai ver o trabalho, por exemplo, dos estudiosos dos estudos culturais, né, que vão fazer estudos com a audiência, no sentido de entrar na casa das pessoas e acompanharem, por exemplo, o modo como elas assistem televisão. Quer dizer, esse foco que antes estava nos meios de comunicação começa a passar, então, para os sujeitos envolvidos, para as audiências, para os grupos, né? E isso é muito interessante, porque se a gente vai vendo isso ao longo do século XX, né, e vai vendo o que deu hoje, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, eu acho que é um percurso interessante da gente acompanhar. Ou então trabalhos como o do Martim Barbeiro, né, que vai pensar então já não na polarização, está nos meios ou está nos indivíduos, mas nas mediações que acontecem quando, e principalmente aí a televisão é o grande foco também, né? Principalmente quando a gente tem a assistência, quando se assiste televisão, quer dizer, quais são essas relações que estão presentes no entorno, que não é só a mensagem midiática em si que está em voga, mas todo o repertório cultural que o indivíduo tem, toda a relação que ele tem com o momento de assistir televisão, quer dizer, o que aquela televisão significa na sua vida como um todo, né? Então aqui a gente tem um aprofundamento, na verdade, né, nos estudos sobre o comportamento, no fundo, dos indivíduos, né? E é interessante pensar isso e pensar a literacia midiática no sentido que já em 1964, o dia que eu achei essa ideia, né, do Humberto Eco, eu fiquei muito contente, porque já em 1964, Humberto Eco falava de literacia midiática, né? Por quê? Porque essa frase, né, que é no polo da recepção que se trava a verdadeira batalha dos significados da liberdade ou da passividade da recepção, quer dizer, o Humberto Eco aí já chama a atenção para a importância da compreensão que o sujeito, né, ou os sujeitos vão ter das mensagens midiáticas. E eu acho que, no fundo, essa é a grande pergunta, né? O que é que acontece com as pessoas que elas estão sempre ligadas, seja na TV, seja no smartphone, como estava sendo dito hoje de manhã, assim, nas imagens de um modo geral, né? E isso a gente anda sempre procurando essa pergunta, essa resposta, mas talvez ela seja só um questionamento mesmo que a gente nunca vai conseguir responder, né? E aí, chegando no final do século XX, né, com a convergência das mídias, com a cultura digital, o que a gente encontra? A gente encontra uma mudança muito grande nessa relação, então, entre o sujeito e os meios de comunicação de massa. Por quê? Porque o sujeito começa, então, a ter a possibilidade de produzir conteúdos midiáticos. Porque até então ele recebia, e os estudos todos eram feitos para pensar como era essa recepção, né, como era essa relação que ele tinha com as mensagens. Então, o que a gente encontra? A gente encontra não só novas formas ou novas possibilidades, né, de se produzir a mensagem midiática, como encontra também novas formas de consumo, porque a maioria dos estudos estavam centrados, né, principalmente na televisão, não só, obviamente, mas principalmente na televisão, e assim a gente encontra, então, uma polaridade, né, novas formas de se consumir esse conteúdo midiático. E aqui eu acho importante a gente colocar uma questão que é a seguinte: muita gente me perguntou, mas o que é isso, né, de literacia midiática?
E aqui tem uma questão assim de um certo posicionamento teórico, né? Porque a gente encontra, por exemplo, na tradução do Henry Jenkins, no livro que muitos de vocês já estudaram, né, na Cultura da Convergência, a gente encontra a tradução de Media Literacy para a ideia de letramento midiático, né? Que é uma tradução assim, a brasileirada, né, para o português do Brasil. Só que no meu ponto de vista, e aí ali nesse livro, né, só fazendo aqui, fechando essa ideia, nesse livro o Henry Jenkins chama a atenção, então, para a importância da atenção que nós devemos ter com esse sujeito, ou seja, como principalmente tem um capítulo que os alunos até adoram estudar, que ele faz uma leitura do Harry Potter, né, e fala dos sites todos e dos fãs que se engajaram na história do Harry Potter, dando isso como um exemplo de letramento midiático, né. Então, ali eu acho que ele pontua, e isso veio para o Brasil, de uma certa forma, importado, né, quando se traduziu o livro, e a opção foi por ter essa denominação, né. Eu, particularmente, não gosto dessa denominação. Por que eu não gosto? Porque eu acho que letramento chama para o escrito. E nós não estamos falando da linguagem escrita, nós estamos falando principalmente da linguagem audiovisual, né? Não só, mas também. Então, considerando que em Espanha é alfabetização de médios ou alfabetização midiática, considerando que nos países de língua inglesa se usa media literacy, considerando que em Portugal se usa literacia dos média, eu tomei a liberdade de fazer então essa junção entre o que seria a literacia dos média, né, em Portugal, que eu acho que literacia é uma palavra que abarca mais sentido, né, que abrange mais do que a palavra letramento. Então, isso é uma tentativa também de delimitar aí um modo de estar se pensando, né, a literacia midiática. Já foi falado aqui o que seria isso, então, que de manhã o Aguaded também já reforçou, eu também já falei, mas então a ideia da literacia, quer dizer, tá pensando nesse sujeito, na relação dele com os meios de comunicação de massa, e não só no sentido de compreender criticamente as mensagens que ele recebe, mas também de ter capacidades de criar conteúdos, ou seja, produzir conteúdos criativamente, né? Então, a literacia tem, digamos assim, esses dois polos, tanto do consumo quanto da produção. E uma outra questão, né, que advém dessa, quer dizer, uma vez que o sujeito está apto, digamos assim, né, para compreender criticamente e também para produzir criticamente, ele está também, de certa forma, fomentando o pensamento crítico, ele está, de certa forma, agindo de uma forma mais consciente, de uma forma mais informada. Quer dizer, nós teremos assim, né, uma vez que essa literacia ela é alcançada, né, nós teremos assim, então, tanto consumidores mais sensatos quanto produtores de informação ou produtores de conteúdos mais informados, né? E isso acho que é um ponto interessante. Isso está completamente ligado com a questão do exercício da cidadania, com a questão de estar trabalhando numa sociedade mais democrática, né? Então, assim, na verdade, essa ideia da literacia midiática, ela tem os seus desdobramentos na sociedade, por isso ela é importante, né? Então, eu trouxe aqui, na verdade, assim, dentro dessa discussão, e aqui esses dias vocês vão ter oportunidade, já ouviram o professor Inácio, vão ouvir o professor Ferrez, que são dois nomes muito importantes nessa área, e eu só trouxe aqui, na verdade, um estudo que tenta fazer essa definição, né, de quais seriam, então, as áreas de competência, para a gente estar pensando, né, em todos os ramos, ou todos os ramos, ou todas as competências que devem ser desenvolvidas nessa área, que a gente está pensando, então,
no acesso, isso é super importante se a gente pensa na infoexclusão, né? Na análise, na avaliação e na produção criativa. E tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento social, né? Então, essa relação acho que é muito importante. O professor Ferrez, nos estudos dele, que ele vai passar para a gente amanhã, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa relação entre o pessoal e o social. Então, veja bem, aqui, o que a gente está pensando? E aqui é a relação que a gente faz, então, entre a literacia midiática e a qualidade do audiovisual. Uma vez que a gente está pensando não só no consumo, mas também na capacidade, tanto de acessar quanto produzir conteúdos nos meios digitais, e a gente está pensando, então, na produção audiovisual que a gente encontra disseminada, né, principalmente na internet, como é que, então, assim, eu ressalto a importância, então, desse tema, né? E foi pensando nisso que a gente criou esse projeto, então, da qualidade no audiovisual, do Observatório da Qualidade no Audiovisual, tentando pensar não só a televisão, que é de onde eu venho, né, que é onde eu fiz meu doutorado, estudei durante muitos anos, mas também a televisão na convergência com a internet. E para pensar, então, nesses conteúdos, qual que é o foco? Assim, você pode estudar e pensar a qualidade a partir de diferentes perspectivas. Aqui, nesse projeto, eu estou focando, então, na análise de conteúdos a partir da relação forma e conteúdo. Quer dizer, como é que se agrega valor às pessoas com conteúdos audiovisuais inovadores, experimentais e que façam diferença de algum modo, que sejam inteligentes, que sejam criativos, né? E pensar isso no audiovisual como uma forma também de que, hoje em dia, né, com a convergência das mídias, não é só uma questão de consumirmos esse material audiovisual, mas também de partilharmos e de produzirmos, né? Então, esse o foco. Porque aí, o que a gente pode pensar? Se de um modo geral a gente tem produtos de qualidade, né, sendo veiculados, a gente também vai ter uma melhor literacia midiática. Ou seja, porque a referência cultural, a referência social desses conteúdos que são disseminados também vão fazer diferença na vida dessas pessoas, porque a literacia não é uma coisa que se aprende. A literacia é alguma coisa que se desenvolve, quer dizer, todos nós temos literacia televisiva, todos nós sabemos quais são os estereótipos das novelas da Globo, sabemos qual é a forma de funcionamento de um telejornal, e a gente não precisa estar aqui na Faculdade de Comunicação para saber isso, né? A gente já sabe desde sempre. Por quê? Porque a gente cresceu consumindo conteúdos audiovisuais, né? E então, para pensar essa qualidade, né, dos conteúdos audiovisuais, tem alguns parâmetros que a gente está trabalhando. A importância da TV, né, como criadora de laços sociais, como a capacidade que a televisão tem, por exemplo, de desenvolver a consciência crítica. Nem sempre ela faz isso, mas ela tem essa capacidade, né, e a televisão pública, por exemplo, tem essa obrigação, né. A produção de valores agregados na formação da cidadania, na formação das mentalidades. A ideia de que os conteúdos podem veicular histórias úteis. O que seriam aquelas histórias úteis? São aquelas histórias que nos servem para alguma coisa. Seja uma história de ficção, por exemplo, em que a gente pode pensar a vida de um personagem com a nossa própria vida e se identificar com aquilo de algum modo. Quer dizer, se esses conteúdos são de qualidade, eles agregam alguma coisa na vida da gente, né? Essa ideia das histórias úteis não é minha, não. É de um teórico inglês chamado Meffan. Outro ponto que a gente pode estar considerando nesses parâmetros de qualidade é a questão do experimentalismo, a questão da originalidade, quer dizer, trabalhar com a forma de algum modo diferenciado, né, inovador. A importância, então, da literacia nessa discussão, né, e as implicações, então, da literacia midiática.
E pensar, então, essas novas formas de produção e de consumo que estão ligadas à questão da subjetividade e à questão das emoções, que era um pouco o que o Inácio estava falando esta manhã. Quer dizer, na verdade, as emoções, né, aquilo que a gente sente quando a gente assiste a um comercial de TV, quando a gente assiste uma novela, assiste um filme, é super importante para a gente estar pensando nessa relação que as pessoas estabelecem com os conteúdos, né? E está pensando isso, então, no universo da internet, outros desdobramentos seriam, por exemplo, a questão das comunidades virtuais, né, do que o André Lemos chama de cibersocialidade, e também da ideia da coletividade que a internet propicia, ou seja, criar conteúdos em parcerias ou no coletivo, ou trocar ideias, né, que está relacionado com aquela ideia de inteligência coletiva do Pierre Levy. Então, sendo assim, a gente criou esse observatório, que seria o quê? Seria um espaço de diálogo sobre a produção audiovisual contemporânea, considerando aí as várias plataformas, né, não só a TV, a produção de conteúdos criativos, inovadores, experimentais. Como é que a gente vê isso? São aqueles conteúdos que oferecem experiências diferenciadas para o público, ou seja, alguma coisa que você viu e falou assim, poxa, mas que interessante, poxa, mas não tinha pensado nisso antes. Né? Então, que fazem alguma diferença, não é aquele mais do mesmo, naquela banalização que os teóricos de Frankfurt falavam. Né? Justamente o contrário disso, quer dizer, procurar. Porque aí a gente tem uma outra questão, que é o seguinte, a gente tem hoje muita informação, principalmente na internet. Como é, então, que a gente vai pensar? Como é que a gente vai fazer uma espécie de uma curadoria, né, e separar mais ou menos assim o joio do trigo, para pensar o que então vale a pena? O que vale? O que a gente pode ressaltar? Isso a ver também com o ensino, né? É assim, tentar mostrar para os alunos, dentro, uma espécie de uma seleção de informações dentro de um universo gigantesco, como é o universo da internet. Né? Então, esse observatório tem esse objetivo, né? E isso, claro, tentando pensar bastante na nossa cultura, né? Porque eu acho importante a gente ressaltar o que a gente tem de bom. Então, vai ser criada uma plataforma na internet para divulgar esses resultados, e outros desdobramentos, assim, que são objetivos desse observatório também, como já foi dito aqui no começo do encontro, é criar essa rede interdisciplinar, porque eu acho que ela é fundamental, não dá para a gente pensar nessas questões todas que, querendo ou não, afetam a comunicação, sem pensar nesse diálogo com outras áreas, né? A formação, então, também, né, de profissionais críticos e conscientes, e, de algum modo, fomentar também a discussão de políticas públicas, porque, na verdade, a gente, quer dizer, quando o professor Inácio mostrou aqui aqueles vários estudos que foram feitos desde os anos 80, 90, na Europa, a gente também está precisando disso. Por quê? Porque esses estudos, na verdade, eles informam a criação das políticas públicas. Né? Eles são financiados pelo Estado, também dão um retorno ao Estado que tem, na verdade, que afeta a vida dos cidadãos. Né? E isso a gente precisa pensar, porque se a gente não construir, ninguém vai construir para a gente. Né? Então, era isso, assim, as principais ideias. Muito obrigada.
Com a palavra, a professora doutora Vânia Quintão. Boa tarde a todos. Agradeço muito a Gabriela, né, pelo convite. É uma grande satisfação, né, estar participando deste encontro, né, para discussão de temas, né, tão importantes para nós dessa área de educação e comunicação, né, e aqui com comunicadores e educadores. O que eu vou apresentar aqui é uma experiência. Eu estou ousando falar de desenvolvimento, mas na verdade é algo assim incipiente, tá? É mais um esboço, e aqui eu coloquei uma experiência em busca do desenvolvimento de competências midiáticas na Faculdade de Educação na UNB. Lá a gente tem uma área que se chama Educação, Tecnologias e Comunicação. O objetivo é de refletir. É uma reflexão inicial, né, sobre os limites e possibilidades de responder às demandas atuais do desenvolvimento de competências midiáticas na formação, tanto inicial, né, dos estudantes na universidade, na graduação, como também continuada, que a gente tem de cursos também de especialização, de cursos à distância, oferecido pela Faculdade de Educação. Aqui a minha fala parte de questões colocadas por vários pesquisadores, né? Inclusive aqui a gente tem o professor Ferrez, né, o professor Aguadé, e outros, né, como o Jensky, o Buckner, que tem questões que têm sido colocadas para a área de educação e comunicação diante das possibilidades de novas formas de participação, de colaboração dos jovens, né, nessa incipiente cultura da participação, né, e porque, por outro lado, ao lado dessas possibilidades, há também que se atentar para os obstáculos, né, ligados a fatores culturais que podem estar exacerbando as desigualdades de oportunidade e de acesso, né, a essa cultura da participação, né. Então, essas questões, no fundo, elas demandam, né, uma educação midiática que, sobre várias denominações, elas têm buscado assim, desenvolver, e de um modo geral, assim, há uma definição assim, que parece assim, consensual, né, que é da Comissão Europeia, mas que essas várias articulações, elas têm um pouco de consenso, que é essa busca, né, o desenvolvimento das capacidades de acesso à mídia, de compreensão e análise crítica de suas dimensões e conteúdos, né, e a criação de mensagens em diversos contextos. Eu acho que é uma definição que eu vou considerar aqui como básica aqui, né. Diante das várias abordagens, né, e do processo constante assim, de ampliação de conceitos, né, de novos termos, inclusive o literacia é um deles, né, que tem sido proposto nessa área de interação de educação e comunicação, né, que envolvem novos conceitos, né? Eu acho que instigam muito, né, uma discussão sobre as possibilidades e os limites conceituais desses termos. Mas aqui, para nós, assim, o que vai interessar no momento é o que esses termos, o que eles estão acionando, o que há por trás, né? O que tem sido trabalhado sob essas diversas denominações, né? Que práticas, que reflexões que estão ocorrendo, né? E há uma série de experiências aí, não apenas no ensino formal. A gente vê também, por exemplo, nas ONGs, né? Vocês devem conhecer as experiências aí da Imagem em Belo Horizonte, uma ONG que tem um trabalho, né, há muitos anos. E a ANDE, por exemplo, ela tem um grupo, né, reuniu um grupo de organizações que trabalhavam com jovens e com audiovisual, né? Então, quer dizer, existem inúmeras experiências práticas, né, e que têm desenvolvido também reflexões teóricas, né,
E é uma característica mesmo dessa área, né? Dessa interface, né? Essa constante renovação. Então, a nossa questão aqui é essa, que a gente vai refletir em torno disso, e aqui eu parto assim, de alguns pressupostos assim, do entendimento da cultura como uma teia de complexidade, um sistema de significação em fluxo contínuo e dinâmico, e constituído por diversas articulações. Aqui é o Williams, né, que ele destaca dinâmicas ligadas ao processo de formação cultural, interligadas com o arcaico, com o residual e com o emergente. Né. E também o Gramsci, né, há muito tempo, ele já alertava para a questão do ritmo lento das mudanças culturais, né, as modificações nos modos de pensar, né, nas nossas opiniões, que elas não ocorrem mediante assim, as explosões como a gente observa na área da técnica. Né? Então, muitas vezes nos é colocado, olha, a educação tem que ser repensada à luz aí das novas tecnologias, mas o que ocorre é que a elaboração cultural ela tem um outro ritmo. Né? E o Gramsci ele dizia que na esfera cultural as explosões são menos frequentes e menos intensas que na esfera da técnica. Né? E também elas quase sempre ocorrem por meio de combinações sucessivas de acordo com formas variadas e incontroláveis. Né? A ilusão explosiva ela nasce da ausência do espírito crítico. Esse é o Gramsci. E tem uma pesquisadora na área da educação, a Guiomar Mello, que ela tem um texto no fórum sobre mídia e educação, que eu acho que seria muito interessante também, que ela fala das temporalidades da mídia e também da educação. Né, que ela mostra que a diferença na educação, o nosso processo de elaboração é mais médio e mais a médio e longo prazo. Né? E o que acontece é uma característica, porque na formação de pessoas, sejam crianças, adolescentes ou jovens, nós trabalhamos com dinâmicas cognitivas e afetivas internas ao indivíduo e, ao mesmo tempo, com o contexto social e cultural com o qual eles interagem. Então, daí, assim, uma complexidade e esse processo, né, também de elaboração. E eu acho importante também o Novo, que ele fala que o novo, na verdade, o novo ele é sedutor, né? E ele fala da experiência, de certa forma, como um antídoto, né, ao modismo, que é algo que, às vezes, é um pouco tentador, né? Surge algo novo, então vamos aderi-lo, porque, quer dizer, não dispensa, né, outras reflexões. E tem a finalidade da educação, que eu acho muito importante, que é esse despertar a motivação para aprender, né? Porque quem aprende mesmo são os alunos que aprendem, né? Cabe ao professor, tem que despertar. E esse tem sido um grande desafio. Até colegas da área de exatas, eles têm reclamado isso, né? Que os alunos pedem para demonstrar alguma coisa, por exemplo, de cálculo, né? Um aluno entra na rede, pega aquilo desenvolvido e coloca no Facebook para toda a turma e todo mundo, né, todo mundo acerta. E os índices de reprovação na Universidade de Brasília, em relação a essas disciplinas, assim, são alarmantes. Né? Bom, gente, posto isso, eu estou me baseando aqui nessa experiência, aqui na área de educação, né, da UNB, de 88 a 98, e de 98 a 2014, eu vou me basear um pouco nas demandas que estão sendo feitas para essa área nossa da educação, tecnologias e comunicação, como que a gente tenta responder essas demandas. Isso aqui eu vou pedir ao professor uma licença poética, né? Porque eu acho a proposta do professor de competências midiáticas
ela instiga a reflexão, né? Então, assim, eu acho que é importante para a gente analisar essas práticas. Eu acho importante que a gente tenha grades analíticas que sejam flexíveis, que dê para você estar captando o que está emergindo de novo aí. Então, eu acho que essa proposta do professor, pela própria constituição, né, dessa competência midiática, que ele vai estar, né, eu acho que amanhã, né, deve falar sobre isso. Ele partiu de uma competência, de uma proposta anterior de competência audiovisual, né, e aí foi atualizando em função, né, em função das demandas dessa cultura da participação, né. E agora que eu até me perdi. Então, assim, eu acho interessante, eu acho importante esse caráter articulador, né? Então, essa competência, essa proposta vai estar articulando as possibilidades da cultura participativa com a cultura crítica, esse caráter assim, de flexibilidade, né? que permite, né? Que facilita essa atualização, né? E esses indicadores principais que podem ter a ver com o âmbito da participação, com pessoas que recebem mensagem e interagem com elas, né? E com pessoas que produzem as mensagens no âmbito da expressão. Então, assim, isso aqui é um ponto de apoio, né, em termos de análise, se bem que a análise que eu estou fazendo assim, é um esboço, é algo bem incipiente, inclusive tem muitos dados que eu colhi agora, há uma semana atrás, então eles estão assim, bem fresquinhos. Aqui, em 1988, eu estou fazendo 25 anos do UNB, quando eu fiz um concurso, lá havia uma habilitação em tecnologia educacional, isso na década de 80. E aí, quando eu entrei, a gente estava começando um processo de abertura dessa habilitação à dimensão cultural. Né? E aí, na década de 80, eu acho muito interessante que ele foi um período assim, muito rico, né? Em termos assim, um contexto cultural, político, tecnológico e pedagógico da época. Né? A gente teve a nossa abertura política, né? A gente teve, no plano tecnológico também surgiram, né, as câmeras de VHS, as ilhas de edição. Então, tecnologicamente também havia a possibilidade de uma produção mais ágil, né, e mais acessível, né, claro, né, a estudantes de universidade e tal, mas, enfim, estavam surgindo uns equipamentos leves. A pedagogia se renovando, né, diante das novas demandas. E também, inclusive, a comunicação também, né, os estudos da emergência do receptor, né, nos estudos culturais, quer dizer, isso foi muito importante, foi um ponto que a gente tem em comum com a educação, né, o Paulo Freire também. E aqui, gente, olha, em 83, o Paulo Freire já falava, olha, a linguagem audiovisual acrescentará algo à outra, a escrita, né, mas não a substituirá, né? Então, ele já, quer dizer, o acesso cultural hoje, a essa cultura participativa, pressupõe também que ele tenha acesso à cultura, o acesso à escrita também, né? Então, a alfabetização aí foi quando começou esse movimento também de ampliação, também para envolver a linguagem audiovisual. E aqui surgiram os novos termos. O letramento surgiu aqui no Brasil, em meados da década de 80, e o literacia surgiu em Portugal. Por isso que aqui as pessoas às vezes não conhecem muito literacia quando você fala, né? E o letramento que é o mais comum. E também surgiu a leitura crítica da comunicação, também, né, nessa época. Então, nesse contexto, nós fizemos, então, uma abertura da habilitação, ela deixou de ser obrigatória e passamos a oferecer disciplinas ligadas, assim, mas também à dimensão cultural, às linguagens audiovisuais, e isso foi muito bom,
foi muito importante o diálogo que nós tivemos na educação com a comunicação. O Zé Luiz Braga, né, conhece da comunicação, ele trabalhava lá na comunicação e ele era um grande interlocutor nosso, então isso é fundamental. Aí depois surgiram demandas da pós-graduação, a gente começou a ter demandas de curso de especialização em educação à distância. Em 98, aí a gente criou o mestrado nessa área, logo a seguir o doutorado também nessa área. E essa área nossa de educação, tecnologias e comunicação, ela se configura com 3 sub-áreas. A gente tem uma comunicação audiovisual, a gente tem tecnologia e temos EAD, que é educação à distância. E o que acontece é que cada uma dessas áreas, assim, nenhuma consegue sobrepor as outras, né? Então, a comunicação audiovisual, ela não consegue abranger assim, todas as outras, mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza a educação à distância, quer dizer, a gente tem uma interação, né? Mas a gente não consegue, até hoje, assim, ter uma definição muito clara, uma definição única, né? Então, a gente sempre refere a essa área, utilizando, então, esses termos, né? Educação, tecnologias e comunicação. A gente não consegue dizer, olha, nós estamos ligados, nós nos identificamos com a mídia educação, né, que é uma tendência na educação, né? Ou então com educomunicação, então, não, a gente não consegue filiar, assim, né, se identificar totalmente, porque há uma certa heterogeneidade, né? Bom, eu voltei aqui, né? Ali teve um trabalho nosso, assim, que eu considero que foi muito importante, foi um curso de extensão universitária à distância, que foi o TV na Escola e os Desafios de Hoje, que foi em 2000. O MEC, a TV Escola, o Ministério da Educação, tinha encomendado um curso que era bem instrumental, assim, como usar a TV Escola, na escola. E aí estava sendo criado, na época, uma Unirede, que era um conjunto de 62 faculdades e universidades públicas brasileiras. Então, nós fizemos o curso e abrimos 60 mil vagas. Apareceram 254.318 inscritos, de professores interessados em fazer este curso. E este curso, o principal desafio, né, que nós resolvemos assumir e que o Ministério da Educação aceitou, foi de que não seria assim, um uso simplesmente instrumental, né, que nós estaríamos trabalhando também assim, com abordagem mais ampla da televisão, a televisão também como objeto cultural a ser estudado, analisado, apropriado, crítica e criativamente pelos educadores. E, inclusive, a gente partia, né, do pressuposto que o professor também era um telespectador, né? E o curso, ele foi organizado em 3 módulos, era para ser um módulo só, ele foi feito em 3 e se transformou num curso de 180 horas. Então, a gente tinha esses conteúdos aí. Aí, a avaliação de 62, isso foi no Brasil inteiro. 62 professores do Ceará, isso aqui foi numa dissertação que de uma estudante, eu acho que ela foi até na Universidade de Minho que ela fez, Almeida. Ela, de acordo com os professores, um dos aspectos positivos do curso, e um dos mais importantes, tem a ver com facultar aos professores a formação para o uso crítico e criativo da linguagem audiovisual. Isso aqui é uma avaliação que a gente fez no DF com 61 professores que haviam feito o curso. Então, eles disseram que o aprendizado maior que eles tiveram como telespectador, eles chamaram atenção para a crítica analítica, né? Quer dizer, não é aquela assim, olha, não gostei,
né? 52% aproximar a televisão à educação, 15%, utilizar audiovisuais, 23%, produção audiovisual, 3%. Né? Como educador, né, o que eles destacaram foi a utilização pedagógica, né? A seleção crítica também, eles destacaram 26%, e o aprendizado cultural, 8%. Isso aí eles tinham que colocar o que eles achavam mais importante, né? E se pudesse voltar ao tempo, o que ele gostaria de ter aprendido? Então ele falava ser mais seletivo. Uso pedagógico, 32%. Meio de expressão, aproximar a TV e educação, tudo. Tal. Na avaliação do MEC que foi feito, chama atenção aqui a questão também do uso crítico e criativo da TV e vídeo em sala de aula, mas também os habilitava a produzirem seus próprios vídeos. A quantidade de professores que optou pela produção do vídeo chamou atenção, e era uma época em que se utilizava, né, da tecnologia analógica, e muitos professores utilizavam 2 vídeos-cassete, eles produziam utilizando aqueles vídeos-cassete. E aí tem uma série de experiências, e tem uma observação interessante aqui também, olha, que muitos professores relataram que nunca mais assistiram à televisão como faziam antes, e nunca mais trabalharam em classe como costumavam. Eles se sentiam muito mais críticos e confortáveis, e seguros, né, em utilizarem a televisão e o vídeo. Né? Inclusive, os vídeos da TV Escola nunca foram tão usados também. Né? E a demanda pelo curso era tão grande que, mesmo não havendo propaganda, a procura permanecia insatisfeita. Né? Em alguns estados havia disputa por vagas e vários núcleos reivindicavam a cota de vagas e tal. Mas esse curso, quando ele estava no auge, ele foi cortado, aí tem uma outra discussão, né, tem questões políticas, tem o determinismo tecnológico. Bom, aquilo ali foi uma das demandas, uma das respostas que a gente deu a nível de extensão universitária. Aqui no curso de pedagogia da UNB, o que está acontecendo agora mais recente, bom, a gente tem lá de estudantes de pedagogia 928 estudantes. E a gente recebe também muitos estudantes de licenciatura e de outros cursos. Inclusive, nós recebemos também de comunicação, que fazem algumas das disciplinas que nós oferecemos como optativas. Né? O mapeamento aqui, eu acho que nem dá para perceber, mas mas demonstra o processo também de construção. Né? Isso aqui é uma discussão atual que a gente tinha, que a gente está fazendo, da área, que nós temos necessidade de criar uma disciplina obrigatória, e a gente tem dificuldade de criar essa disciplina obrigatória, que, enfim, aqui há uma discussão, e aqui observa-se hoje que continua aquela configuração. A gente tem aqui as disciplinas ligadas à comunicação audiovisual, nós temos disciplinas de tecnologia e outras mais ligadas à EAD. E tem também projetos. Na pós, a gente tem assim, eixos de interesse: informática e comunicação, linguagens audiovisuais, aprendizagem colaborativa online, né? Narrativas hipertextuais, educação e tecnologias na educação especial, mídias e mediações pedagógicas, né? Sociedade e capital cultural. Isso aqui são os eixos da pós-graduação. Gente, agora eu vou falar da demanda para a disciplina mídia e educação. Olha, a gente teve de estudantes de pós-graduação, nós tivemos 15 vagas para aluno. Eu até ofereci essa disciplina ano passado. Eram 5 vagas para aluno especial. Apareceram 52 candidatos. Aí tinha doutorando, tem professores, sabe? Tinha um professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Aí tinha um que até o Aguadê ele conheceu, ele estava lá na palestra, uns professores que apareceram, que também estão interessados nesse diálogo, né, de educação e comunicação, e de como motivar os alunos, como... Aqui,
essa oferta aqui, ela está bem atual. Foi agora, não sei se dá para, eu acho que não dá para ver, né? Então, essas que estão amarela aqui, a disciplina são as ofertas do curso de pedagogia. Esse em amarelo são as ofertas da disciplina da nossa área, né? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, que as disciplinas assim que não sobram vagas, educação, essas da tecnologia e da educação à distância sobram vaga, mas essas aqui da comunicação audiovisual são as disciplinas que não sobram vagas. Pelo contrário, tem listas de espera, tá? Então, essa aqui é uma disciplina com a lista de espera. O uso da TV e vídeo, que tem esse sentido do uso crítico e criativo, ofereci 2 turmas de 17 alunos, 34, e tinha mais alunos inscritos, né? Então, gente, houve uma mudança, que em 2003, os alunos eles estavam demandando mais disciplinas de tecnologia. E agora já está havendo uma volta para as disciplinas de audiovisual, tá? E a gente não vai poder, o tempo aqui se esgotou, mas aqui são uma pesquisa com esses alunos hoje sobre o uso que eles fazem, né, das redes, né, sobre o que eles estão achando. Aqui, por exemplo, mas a gente está com pouco tempo agora, né? Eu acho que não dá mais para a gente discutir aqui. Enfim, esse aluno está falando que, em relação, por exemplo, à criação de vídeo, eles acham que há muito vídeo, há muitas imagens, né? Você tem muitos vídeos que você pode recriar e tal. Então, eles acham que não há tanta necessidade, às vezes, de fazer um curso também de vídeo. Eu me perdi aqui, que o meu tempo aqui está acabando. Esse aqui é só um exemplo aqui de um aluno de licenciatura de biologia, que ele vai fazer depois uma proposta pedagógica, em que ele coloca assim, vários tipos de vídeo. Ele coloca vários tipos de vídeo, né? Inclusive tem uns vídeos mais interessantes, que exploram mais o ludismo, né? Enfim. E aqui a participação deles em sites, são propostas que eles fizeram, eles participaram do site de classificação indicativa do Ministério da Justiça, e aí eles fazem análise dos vídeos que são colocados, e tem muito exercício de simulação que eles gostam de fazer também, sabe? Bom. E aí, enfim, assim, eu acabei me empolgando, o que só para concluir, né, que é um processo constante de acolher novas demandas, de experimentar e renovar práticas e reflexões, né? Então, ao final, né, aponta o interesse de estudantes de pedagogia e licenciatura em apropriarem-se das mídias de modo reflexivo, não tanto como instrumento pedagógico a ser usado na escola, mas como parte do seu contexto e do qual desejam participar, não apenas como consumidores críticos, mas também como educadores participantes hoje. Tá? Então, eles que querem participar, na verdade, como educadores, eles postam vídeos educativos, porque eles também consomem vídeos educativos na sua autoformação. Então, é isso. Eu espero que aqui a gente possa, né, nós possamos aqui reaprendermos a criar fronteiras vivas, permeáveis, né, em nossos campos de educação e comunicação, e que a gente comecemos com esse nosso exercício aqui, né, neste encontro. Tá? Obrigada. Não,
Eu tinha imaginado que era meia hora. Né? Com a palavra, o professor doutor Francisco Pimenta. Então, essa mesa nós não vamos ter tempo para questões da plateia, então nós vamos encerrar e eu gostaria somente de fazer aqui uma amarração final, no sentido de que, pelo que eu pude perceber, as três professoras, elas convergiram num tema que eu acredito amanhã o professor Ferrez deve desenvolver e que é algo que me levou também a pensar sobre essa questão hoje de manhã, após a palestra do Inácio, que todos eles, em termos de convergência, todos eles se referem a essa mudança do nosso contexto e dos desafios que surgem, né? E aqui no caso a Marta, ela enfrentou esse desafio por meio dos diversos projetos, das competências, etc., né? A Gabriela já enfatizou mais a questão de definição de parâmetros de qualidade. E a Vânia, ela se prendeu mais ao impacto na própria especialidade dela da pedagogia, né? E eu fico pensando aqui que todas essas questões levam a uma dúvida que será, imagino amanhã o professor Ferrez deve trabalhar com isso, que será como todas as professoras colocaram aqui os desafios. E eu gostaria de ouvir alguém falando de proposta, de soluções, não é? Principalmente numa área em que nós estamos aí submetidos a um verdadeiro massacre da indústria cultural, não é? E como que nós vamos conseguir fazer uma contraposição a isso, não é? O professor Inácio hoje de manhã falou de uma espécie de criar redes de proteção, mas como fazer isso na medida em que em todo o tempo restante as pessoas estão submetidas aos conteúdos da indústria cultural, não é? Então, eu espero que no decorrer desse seminário, essa é uma dúvida que vai aqui se acumulando aqui na medida em que eu vou ouvindo os convidados, e aí agora nós vamos ter um intervalo e em seguida teremos a próxima mesa. Ok. Agradecemos a presença das professoras Vânia Quintão, Gabriela Borges, Marta Prata Linhares e do professor Francisco Pimenta, e convidamos a retomarem seus lugares na plateia. Teremos agora uma pausa para o coffee break, que acontece na sala de diagramação da Faculdade de Comunicação, e retornaremos em 30 minutos com a mesa O papel da comunicação e das artes no campo da literacia midiática, ministrada pelo professor Adilson Cabral, da UF, e pela professora da UFJF, Érica Severnini, mediada pelo professor da UFJF, Paulo Roberto Figueira.